Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E neste vídeo nós começaremos de fato a estudar o Tratado da Prudência na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Antes de cairmos já de saída no primeiro artigo da questão 47 da segunda da Suma Teológica, eu te convido para se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificações, comentar aqui nos comentários se está gostando do curso, se está compreendendo as noções, os conceitos, as ideias que nós estamos discutindo e se tem alguma dica para que eu possa melhorar a exposição, a exegese e a explicação dos conceitos filosóficos e teológicos que estão por trás da virtude da prudência. Dito isso, vamos já adentrar então no próprio Tratado da Prudência. Vamos começar com calma, com paciência, sem pressa, porque a pressa ela é de algum modo inimiga do estudioso de filosofia, daquele que busca contemplar o que são as coisas, e nós estamos aqui para contemplar de fato, buscar entender, primeiro, se a prudência existe, segundo, o que ela é, e terceiro, qual o seu fim, para o que ela existe, ok? Compreendendo isso, nós compreenderemos de fato o que é a virtude, o hábito da prudência. Vamos lá então. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, questões, objeções aqui nos comentários. Bom, antes de entrarmos aqui no artigo 1 da questão 47, que é a primeira questão do Tratado da Prudência, nós devemos ter em mente o que Santo Tomás diz lá na primeira parte da segunda parte, dentro do Tratado das Virtudes em geral, na questão 57, ao tratar aqui no artigo 4 da virtude da prudência, onde ele se pergunta se a prudência é uma virtude diferente da arte. E ele vai dizer o seguinte, leiamos junto com Santo Tomás de Aquino aqui. Ele vai dizer que há uma diferença entre a virtude da prudência e a virtude da arte, que é a seguinte. Cito aqui o próprio Santo Tomás. E a razão desta diferença é que a arte é a reta razão que nos dirige naquilo que nós produzimos exteriormente, de maneira transuente, exterior, como uma casa, um avião, uma plantação que nós fazemos, um carro, uma cirurgia que o médico faz num corpo, é uma reta razão, porque há uma certa ordem intelectual que o artista percebe e que ele imprime em uma obra exterior, fazendo, bem feito, uma obra concreta, particular, exterior. O artista é aquele que transpõe os princípios universais que estão no seu intelecto para uma obra exterior, ok? Ao passo que a prudência é a reta razão do que devemos, ou melhor, a reta razão que nos dirige quando agimos. Então a arte é a reta razão do produzir, do fazer, recta ratio factibilium. A prudência é a reta razão do agir, recta ratio agibilium, por meio da qual nós nos dirigimos bem quando agimos. Ou seja, eu possuo uma porta no final da escada e eu delibero, eu penso, eu me aconselho, eu escolho os melhores degraus para chegar até essa porta, para chegar a este fim. Eu penso antes de agir. Quais são os melhores degraus? Isto é a prudência. A arte é pensar antes de fazer uma obra exterior.
A prudência é pensar antes de agir interiormente, de executar uma determinada operação, como amar, escolher, pensar, deliberar e assim por diante. Ok? Então é importante nós termos isto aqui em mente. Vejam, ora, o produzir e o agir diferem. Estamos aqui. Ora, produzir e agir diferem, pois, como se disse, produzir implica um ato transitivo para a matéria exterior, como edificar, cortar e outros, enquanto que agir implica um ato imanente no sujeito, como ver, querer e outros. Então, a arte visa uma ação exterior. A prudência visa uma ação interior, imanente no sujeito. A arte, uma ação transuente ou exterior, um ato transitivo para a matéria exterior. Correto? Ficou claro isto? Continuamos aqui. Assim que a prudência está para os atos humanos, consistentes no uso das potências e dos hábitos, como a arte está para o que produzimos exteriormente. Então, o prudente ele vai tentar fazer bem feito a obra interior do seu agir moral, do seu operar, do seu deliberar, do seu escolher os melhores caminhos para chegar a um determinado fim, de maneira adequada, conforme a sua própria natureza. Não há prudência sem uma reta ordem das potências e dos hábitos, conforme o fim e a perfeição da natureza humana. Veremos depois que vai existir uma certa prudência imperfeita. Por exemplo, quando um bandido, ele sabe o seu fim e ele se organiza para chegar àquele fim. Há uma certa prudência. Mas a prudência verdadeira consiste em usarmos bem de nossas potências e nossos hábitos para nos organizarmos para o nosso fim último, para alcançarmos o nosso fim último. Então, continuamos. Como a arte está para o que produzimos exteriormente. Ora, a perfeição e a retitude do ato depende dos princípios que servem de base ao silogismo da razão. Do mesmo modo que, como já dissemos, a ciência depende do intelecto, que é o hábito dos primeiros princípios. Ora, nos atos humanos, os fins desempenham o mesmo papel que os princípios nas ciências especulativas, por onde a prudência, que é a reta razão, que nos guia nas nossas ações, exige que estejamos bem dispostos em relação aos fins, o que se dá pelo apetite reto, e, portanto, ela também supõe a virtude moral que torna reto o apetite. Muito bem, a prudência ela tem duas etapas. Primeira, se apoiar nos fins. Nós conhecemos os fins, conhecemos os meios, e depois devemos querer o fim, o apetite tem que querer o fim e eleger os melhores meios para chegar ao fim. Deste modo, a nossa ação será reta. Por exemplo, eu quero ser professor de filosofia. Eu tenho que conhecer qual é a finalidade de ser professor de filosofia. Conhecendo a finalidade, eu vou me aconselhar, eu vou deliberar, eu vou pensar sobre os meios para concretizar este fim. Feito isso, que é o próprio da prudência, por isso que é uma virtude intelectual, não basta somente isso. Eu preciso também escolher o fim, querer o fim, intencionar alcançar o fim, mas, sobretudo, eleger os meios que a prudência está apresentando. Se a prudência me aconselha, olha, você precisa
estudar tantas horas por dia, você precisa buscar uma vida de uma certa ascese interior para poder educar os seus alunos da boa filosofia. Eu preciso escolher isto, eleger. Por isso que a prudência também é uma virtude moral, do agir. Não só do aconselhar, mas do agir. Ok? Então, isto é a prudência, a reta razão do agir, a reta razão da escolha, a reta razão dos passos que eu preciso dar para fazer o que é bom e evitar o que é mal. Certo? Alguma pergunta, dúvida, questão até aqui? Mandem aqui nos comentários que eu vou respondendo a vocês na medida do possível. Fiquem bem à vontade para comentar e escrever as suas dúvidas. Além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva para que vocês possam apoiar essa iniciativa e para também que eu possa continuar divulgando o pensamento de Santo Tomás. Tá bem? Então, já se inscreveu, já comentou, já compartilhou o vídeo? Agora eu vou continuar aqui a nossa explicação. Voltamos aqui ao texto de Santo Tomás e vamos agora sim voltar lá para a Secunda Secunde, o Tratado da Prudência, questão 47, artigo 1. Então, o primeiro artigo, que é o próprio sujeito de estudo aqui do nosso vídeo, ele vai perguntar se a prudência reside na potência cognoscitiva ou apetitiva. Isso quer dizer o quê? Cada virtude possui um sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é aquilo do qual ou no qual se apoia alguma coisa. O sujeito é aquilo que é suporte, sustento para alguma coisa. Toda virtude, ela tem por sujeito uma potência, que é aquela potência que aquela virtude aperfeiçoa. Então, qual que é o sujeito da prudência, aonde ela está, e qual que é a potência, portanto, que ela aperfeiçoa? É a potência cognoscitiva ou a potência apetitiva? Vale lembrar aqui também que existem dois tipos de potência cognoscitiva. Primeiro, os sentidos externos e internos, e depois a inteligência. Dois gêneros distintos de potências cognoscitivas ou do conhecimento. Ok? Também existem 3 gêneros de potências apetitivas. Ou melhor, existe um gênero de potência apetitiva e 3 espécies, ou partes potenciais, digamos assim, do gênero da potência apetitiva. Primeiro, apetite natural. Quem quer aprofundar esse estudo, esse assunto, convido a assistir aqui as aulas de um outro quadro meu aqui do YouTube, que é Filosofia Explicada, onde eu venho ali comentando a filosofia por trás da obra A Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás de Aquino, do professor Martim Echavarria. Então ali nós temos algumas aulas que nós apresentamos essa distinção entre apetite natural, apetite sensível e apetite racional. Aonde está, portanto, a prudência? É isso que Santo Tomás está perguntando agora, aqui no texto. Correto? Bom, então vamos analisar aqui o que o artigo nos diz. Para quem não está acostumado a ler um artigo da Suma Teológica, vale a pena aqui uma certa apresentação da divisão do artigo da Suma e também
do modo de ler, de analisar, de estudar um artigo da Suma. Então, o artigo da Suma Teológica, ele está dentro de uma questão. Essa questão, ela é como que a pergunta principal que Santo Tomás quer responder. Para responder essa pergunta, ele faz outras perguntas menores, digamos assim. Ele faz outras perguntas. Então, por exemplo, aqui, ele está perguntando, podemos voltar aqui, ele está estudando a prudência em si mesma. Ele quer entender o que é a prudência em si mesma. Para entender o que é a prudência em si mesma, ele vai dividir esta questão em várias, 16 perguntas diferentes, digamos assim. 16 perguntas diferentes. A primeira delas é essa: se a prudência reside na potência cognoscitiva ou na apetitiva. Dentro do artigo, o que Santo Tomás faz? Ele segue o método da questão disputada, que se dividia primeiro na pergunta a ser respondida e em objeções e argumentos em contrário a esta objeção. E argumentos em contrário a esta objeção. Muito bem. Quem faz ao vivo é isso mesmo. Então, para responder essa pergunta que ele faz, antes ele apresenta objeções que vão, de algum modo, na contramão do que ele vai defender. Então aqui ele diz: parece que a prudência não reside na potência cognoscitiva, mas na apetitiva. Geralmente, ele vai defender o contrário disso, que parece que a prudência reside na potência cognoscitiva. Parece. Então, primeiro ele põe objeções a isto. E ele pôs aqui 3 objeções. Depois nós voltaremos a essas objeções. Depois de ter posto as objeções, ele põe um argumento em contrário às objeções. Então aqui nós temos uma dialética. Essas 3 objeções, elas vão dizer que, de modo geral, que a prudência não está na potência cognoscitiva. E o argumento em contrário vai dizer que a prudência está na potência cognoscitiva. Tá? Então aqui nós temos argumento contra e argumento a favor. Isso aqui, minha gente, ainda não é a resposta de Santo Tomás. Não é ainda. Ele está simplesmente estudando o problema e analisando algumas opiniões com relação ao problema que ele vai resolver. Certo? Aqui abaixo, aonde diz donde a resposta à primeira objeção, ele está respondendo a esta objeção aqui. A primeira. Aí sim, ele está dando uma resposta à primeira objeção. Resposta à segunda. Resposta à segunda objeção. Resposta à terceira. Resposta à terceira objeção. Tá? Mas aonde está a solução dele para a pergunta? A solução dele aparece sobretudo aqui, no respondeu, ou na solução. Vejamos então o que ele diz aqui para essa pergunta. Se a prudência reside na potência cognoscitiva ou na apetitiva. Vejamos o que nos diz aqui o doutor Angélico. Como diz Isidoro, ser prudente significa, por assim dizer, ver ao longe,
enxergar longe. Pois o prudente é perspicaz e prevê os acontecimentos incertos. Ou seja, prevê as possibilidades que podem acontecer para chegar a um fim que ele já vê, que ele já antevê e que ele busca. Ora, a visão não pertence à potência apetitiva, mas à cognoscitiva. Ora, se a prudência é uma certa capacidade de ver ao longe, de ver o que eu devo fazer para chegar a um certo fim de maneira perspicaz e mais ou menos orientada, e isto é um ato da potência cognoscitiva, ver é um ato da potência cognoscitiva, já temos aqui mais ou menos uma premissa, um norte que explica, que demonstra a ideia que ele vai defender. Por onde é manifesto que a prudência diretamente pertence à potência cognoscitiva. Então, diretamente, a prudência diz mais respeito à potência cognoscitiva, parece. Não a sensitiva. Então, diz respeito à potência cognoscitiva intelectual e não sensitiva. Não há prudência nos sentidos. Pois por esta conhecemos só o que se realiza no presente e é objeto dos sentidos. A potência sensitiva só conhece o que se realiza aqui e agora e é objeto dos sentidos. Ora, conhecer o futuro pelo presente ou pelo passado, o que pertence à prudência, propriamente compete à razão, pois isso se dá por uma certa comparação. Então a razão tem capacidade de, comparando o presente com o passado, ou o presente com o que pode acontecer no futuro, escolher fazer isto ou aquilo, esta ou aquela ação, a partir de uma comparação que a própria razão faz entre passado, presente e futuro. E disso se pronuncia um conselho, um juízo e depois um ato do homem prudente. Então a prudência ela aperfeiçoa sobretudo a nossa razão. Ela tem por sujeito uma faculdade cognoscitiva. Esta é a resposta dada por Santo Tomás. E vejam que está de acordo com o argumento em contrário dado aqui por Santo Agostinho. A prudência é o conhecimento das coisas que devemos buscar e evitar. É um conhecimento. A prudência é um conhecimento das coisas que devemos buscar e evitar. Do fim, mas sobretudo dos meios, como nós veremos agora ao analisarmos cada uma das objeções e das respostas dadas por Santo Tomás às objeções. Então fixemos isso, ok? A prudência é uma virtude, sobretudo intelectual, cognoscitiva, que aperfeiçoa a razão na deliberação, no conhecimento, no conselho dos melhores meios para chegar a um determinado fim, onde nós prevemos certas circunstâncias ou acontecimentos que podem acontecer, mas que não são certos, que não são necessários, que são contingentes, portanto, para chegar a um determinado fim. E, frente a isso, nós buscamos escolher o melhor, mas que não é necessário. A prudência é uma virtude do contingente, do particular, não do universal e necessário. Por exemplo, é necessário e universal que o casamento tenha por fim o desejo, a intenção de educar os filhos. Muito bem. Como que eu aplico isso no meu casamento? Quais são os caminhos
que eu devo buscar, compreender, encontrar para realizar este fim. Isso é próprio da razão, que, a partir da experiência de si, dos outros, do conselho dos outros, do conselho em si mesma, delibera e pronuncia um certo juízo do que deve ser feito. Mas veremos depois, nos próximos vídeos, que a prudência é também uma virtude moral, porque eu preciso escolher com a vontade eleger este meio mais adequado. E aí nós unimos na prudência uma parte intelectual e uma parte apetitiva. Ok? Então vamos analisar aqui rapidamente cada uma das objeções e as respostas dadas por Santo Tomás. Então, a primeira objeção, ele cita Santo Agostinho e diz: a prudência é um amor que sagazmente seleciona o que nos ajuda do que nos prejudica. Ora, o amor não tem a sua sede na potência cognoscitiva, mas na apetitiva. Logo, parece que a prudência reside na potência apetitiva e não intelectiva. É uma objeção. Vejamos como responde aqui Santo Tomás a esta objeção. Como se disse antes, a vontade move todas as potências para os seus atos. Ora, o primeiro ato da virtude apetitiva é o amor, como se disse. Por isso chama-se amor à prudência, não essencialmente, mas enquanto move ao ato dela. Quer dizer o quê? Que para nós buscarmos ser prudentes, nós precisamos amar a isso, querer este bem. Então, neste sentido, a prudência ela é um certo amor de fazermos aquilo que é melhor para alcançarmos os fins. E a potência que manda ou que ama este bem, que é ser prudente, é sempre a vontade. Mas a essência mesmo da prudência é aperfeiçoar a inteligência. Ora, como a perfeição da inteligência prática é uma bondade, a vontade quer, a vontade ama, a vontade escolhe. E isso é um tipo de amor. Tá? De aí o acrescentar Agostinho em seguida que a prudência é o amor, enquanto discerne com acerto que nos ajuda a atender para Deus, daquilo que nolo pode impedir. Então, é preciso um certo amor para que nós busquemos discernir o que é certo e aquilo que não é certo. Tá? E disse que o amor discerne, por mover a razão ao discernimento. Mas é a razão que discerne, movida pela vontade, por este amor. Voltamos aqui então à segunda objeção. Como resulta da definição anterior, a prudência pertence a escolher sagazmente. Ora, a escolha é um ato da virtude apetitiva. A prudência não tem sua sede na potência cognoscitiva, mas na apetitiva. Uma objeção. Vejamos o que diz aqui Santo Tomás. O prudente considera as coisas afastadas enquanto próprias a ajudar ou impedir o que deve fazer o presente. Por onde é claro que o objeto considerado pela prudência se ordena como meio para um fim. Ora, os meios são o conselho na razão e a eleição no apetite. Então a prudência versa sobre os meios. E sobre os meios nós temos o conselho, que delibera quais são os melhores, e a eleição, que é a liberdade, que escolhe, por meio do apetite, aquele meio apresentado pela razão, para chegarmos a um determinado fim. Esses dois meios, o conselho pertence mais propriamente à prudência. Por isso diz o filósofo que o prudente é de bom conselho. Repetimos aqui, essa frase é importante. E desses dois meios, o conselho
pertence mais propriamente à prudência. Aconselhar quais são os melhores meios, isso pertence mais propriamente à pessoa prudente. O prudente é de bom conselho, ele dá bom conselho. Ele apresenta os melhores meios, os melhores degraus para realizar um determinado fim, frente àquela situação concreta onde a pessoa se encontra. Por exemplo, eu devo salvar a minha alma. Quais são os melhores meios para fazer isto hoje, no século XXI? Hoje, no século XXI. Não é no século XX, XIX, XVIII, XV, mas agora, no século XXI, na minha cidade, Pelotas, com a minha família, com a minha saúde, com as minhas circunstâncias. Quais são os melhores conselhos para salvar a minha alma? Ninguém negocia o fim está dado, o fim é esse. Devo salvar a minha alma. Mas como eu aplico isso na minha circunstância concreta? Isto de Santo Tomás, que é algo contingente, relativo e pessoal de cada um. É preciso uma arte, portanto, para conseguir aplicar os princípios universais conforme os melhores meios ao caso concreto. E os meios são, de algum modo, infinitos. Infinitos. Para mim vai ser um, para uma pessoa que vive no Japão é outra, naquela família é outra, naquele contexto é outra. Quem aconselha isso bem? Quem diz, quem ajuda a entender os melhores meios? O prudente. É o prudente. Isso é próprio da prudência. Certo? Voltamos aqui ao nosso texto, portanto. Mas, pressupondo a eleição o conselho, pois ela é o apetite do que foi de antemão aconselhado, como diz Aristóteles. Podemos também atribuí-la à prudência, consequentemente, isto é, enquanto dirige a eleição pelo conselho. O que ele diz aqui? O prudente é aquele que primeiro e antes de tudo sabe aconselhar. Mas ele é também, por consequência, aquele que sabe escolher o que foi aconselhado. E se deixa dirigir a escolha dele, o uso da liberdade dele se apoia no conselho prudente, no que é melhor, não conforme o que ele quer ou gostaria, mas conforme o que está na realidade que o circunda. Então a prudência, ela une essas duas realidades, um bom conselho e uma eleição, uma escolha que segue isto que foi aconselhado de maneira boa. Correto? E por fim nós chegamos agora à última objeção. E depois a resposta à última objeção. O filósofo diz: quem peca voluntariamente no domínio da arte é melhor que quem o faz involuntariamente. Mas em relação à prudência ou às outras virtudes, é o contrário. Ora, as virtudes morais que aqui se trata residem na parte apetitiva, ao passo que a arte tem sua sede na razão. Logo, a prudência reside antes na parte apetitiva. O que Aristóteles quer falar aqui? Ele quer dizer que, mesmo que a pessoa faça uma obra errada voluntariamente, isso é melhor do que fazer involuntariamente. Porque involuntariamente significa que ele não conhece o que ele está fazendo e ele não quer o bem. Quem faz uma obra errada voluntariamente, ao menos conhece o que deve fazer. Tá? No caso da virtude moral, quem conhece e age voluntariamente é pior, porque faz um mal maior, do que quem o faz involuntariamente. Porque fazer involuntariamente é não ter culpa, é não usar da sua vontade para fazer. Já aquele que faz o mal moral, porque conhece
delibera, escolhe, se aconselha e decide fazer o mal moral, este sim é uma pessoa que peca gravemente. Dependendo da matéria, claro. Né? Então, vejamos como diz Santo Tomás. O mérito da prudência não consiste só em considerar, mas em aplicar-se à ação, que é o fim da razão prática. Então não basta você ter a consideração prudente do que deve fazer e escolher isso interiormente. Mas se não fazer a obra de fato, a ação, não é ainda um mérito prudencial, não é uma pessoa prudente. Por onde qualquer falha que haja relativamente a ele, ou seja, a execução, tal será soberanamente contrária à prudência. Pois, como o fim é, em cada ordem de coisas, o que há de mais importante, assim é péssima a falha relativamente ao fim. Então, portanto, se eu não chego ao fim que eu estou visando na minha ação prática, eu posso deliberar, eu posso me aconselhar, eu posso escolher, mas se eu não executo de fato o fim, a minha ação moral não é boa e ela é imprudente em última instância. Eu tenho que executar. Sei lá, eu conheci que é bom dar aula de filosofia, conheci o fim da filosofia, eu pensei nos melhores meios, me aconselhei, deliberei, eu escolhi o melhor meio, mas eu chego aqui e dou uma péssima aula para vocês, ou nem começo a dar aula. Não adianta de nada todo o processo que eu fiz antes. O meu ato será um ato imprudente. Tá? Certo, minha gente boa? Então, se você gostou deste conteúdo, se você aprendeu um pouco sobre a virtude da prudência, se prepare para as próximas aulas. Nós seguiremos comentando esta questão 47, artigo por artigo, se assim Deus permitir, se assim eu tiver condições intelectuais e físicas para tal, tá bem? Então, deixem aqui os comentários abaixo, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, digam se gostaram ou não deste método e também deem as suas dicas para que eu possa melhorar, aperfeiçoar o ensino da boa filosofia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.